muito boa tarde, tudo de bom para você, está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel, que alegria ter você aqui conosco nesta tarde. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante no nosso Trocando Ideias. Estou recebendo convidados muito especiais que têm histórias para contar e muito a nos ensinar. Então eu quero que você preste atenção na nossa conversa. Nós vamos falar de uma mudança importante que aconteceu na lei no que diz respeito ao crime de feminicídio. Então é muito importante que você preste atenção, primeiro porque muitas vezes, e nós sabemos, já falamos sobre isso, as mulheres têm sim, e com razão, medo de denunciar. Porque nós sabemos nas brechas que existiam nas leis, nós esperamos, o Dr. Pedro está aqui para falar com a gente sobre isso, nós esperamos ver que essas brechas pelo menos diminuam, dado algumas mudanças importantes e significativas que foram feitas após, com esta sanção na semana passada, para que nós possamos ver efetivamente a lei sendo cumprida. Por que é importante nós falarmos da lei? Porque tudo bem, aumentou até a pena. Hoje, a pessoa que comete o feminicídio, ou seja, quem mata uma mulher, a esposa, a namorada, a ex, pode ficar presa até 40 anos. Que bom que a punição acontece, mas efetivamente a gente sabe que o nosso país ainda tem muita dificuldade em tirar a lei do papel. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, porque não é apenas no que diz respeito ao aumento dessa pena. Existem algumas coisas também ligadas à medida protetiva, são vários detalhes que o Dr. Pedro está aqui para falar com a gente. Algumas pessoas que já sofreram violência, como a Sara, que está aqui ao meu lado, não são beneficiadas por essa lei, porque isso aconteceu, o que ela passou, que você vai conhecer um pouco a história dela, aconteceu antes desta sanção. Então, é uma outra história, mas fica a experiência de quem viveu uma situação difícil, de quem teve medo de denunciar, de quem sofreu. Sabe aquela história do preconceito também? Porque ainda você ouve muito umas pessoas falarem assim, mas a pessoa apanha porque quer. Poxa, se não quer apanhar, por que não separa da primeira vez? É tão fácil nós resolvermos a vida dos outros. É a coisa mais fácil que tem, é você dar uma solução para a pessoa que está passando um problema e você não é essa pessoa. E a gente precisa olhar para as pessoas com mais amor e mais respeito também, porque a gente não conhece e não sabe mensurar a dor do outro, e a Olga está aqui para falar um pouco com a gente sobre isso. Essas leis todas e qualquer mudança, ela só ocorre efetivamente quando nós aprendemos a respeitar o outro e a entendermos a necessidade de buscarmos redes de apoio. Por isso, a doutora Cláudia Stein também está na linha para conversar conosco. Ela é médica, já esteve aqui com a gente, ela tem um projeto, está à frente de um projeto lindo, que ela teve que fazer, porque ela sofreu também na pele. Ela perdeu a irmã dela, embora muitas pessoas ainda digam que não, na cidade onde aconteceu, mas ela perdeu sim a irmã dela por conta da violência doméstica, e ainda falta muito para ela ver na casa dela a justiça sendo feita. Mas isso deu forças à doutora Cláudia para ajudar outras pessoas, como Sara e como outras milhares no país inteiro, através do Instituto Princesa Rivânia, que era a irmã dela que faleceu dessa maneira. Então, nós temos aqui várias pessoas envolvidas nessa história para conversar com você hoje, para te motivar a buscar ajuda se você está passando por um problema como esse, para você entender também se você está passando, porque às vezes você se acostuma tanto com a dor e com a violência que você começa a achar que é normal. E esse é o grande problema, né, doutor Pedro? Boa tarde, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E eu acho importante um homem estar participando da conversa, porque a gente sempre acha que nós temos que nos reunir só as mulheres para lutar contra isso. Não. Os homens também precisam ter essa consciência de que não é uma brincadeira, né, doutor Pedro? De que as pessoas não apanham porque querem, as mulheres não ficam em casa como aconteceu. Quantos anos a Sara passou por isso? Não é porque a gente quer, ninguém quer apanhar, né, Pedro? Imagina, boa tarde, Keila, boa tarde, Sara, Olga, nossa audiência. Eu acho que a pauta hoje ela vai permear muito sobre informação. O que nós vamos trabalhar hoje é informação, informação às mulheres, informação aos homens, em especial trabalhar os pontos mais sensíveis de aumento de pena, que, claro, refletem um impacto muito significativo. Nós temos que controlar comportamentos humanos, mas o mais importante é a conscientização social. Então, hoje nós vamos trabalhar a nossa última lei, a 14.994 de 2024, agora, que trouxe mais de 12 mudanças significativas. Que bom falar, né, que a lei mudou, né, Pedro? Ai, graças a Deus. Isso alegra a gente, hein? Que mudou e já inaugurando, fazendo aqui uma divisão de instituto. Eu dou também aula numa faculdade de Santo André, e lá nós temos também o Instituto de Combate à Violência Doméstica Familiar, e o título é Eles
por elas. Olha só, porque eles envolvendo os homens na história. tem que capitanear, o homem tem que estar à frente, porque esta lição social ainda, quem não aprendeu são os homens. É porque é eles que batem, né? É eles que batem, é eles que têm essa impunidade da lei, eles têm vantagem por vezes ainda, vantagens sociais, vantagens patrimoniais, enfim, uma série de vantagens com esse avanço legislativo, eu tenho a sensação, isso a gente só vai conseguir responder daqui a um tempo, que se não aprender por bem, vai aprender por mal. Doutor Pedro vai falar mais sobre isso. Olga, essa conscientização, eu estou deixando a Sara para falar por último, até a Sara é advogada, mas é uma vítima. E eu acho muito importante que a gente tire isso da cabeça da gente, de achar que as pessoas gostam de apanhar, né, Olga? A gente sempre fala sobre isso, e isso é uma coisa que a gente sabe, não podemos ser hipócritas. Muitas pessoas pensam isso mesmo quando relatam violência, ainda mais se você fica mais de um ano ou se você apanha e depois volta, como aconteceu com Sara e com tantas outras que a doutora Cláudia também conhece. A gente precisa entender que existem outras razões que nos fazem, não é nem ser permissivo, mas que nos fazem aceitar. Né, Olga? Sim, porque na verdade assim, ninguém casa querendo separar. Todo mundo quer casar. Tão pouco apanhar, né? E muito menos apanhar. As pessoas querem ser felizes. Então, muitas vezes você está apaixonada, você perdoa, né? Porque você diz assim, hoje ele está nervoso, hoje ele está, sei lá, ele foi demitido, ele teve uma briga no trânsito. Ou seja, muitas vezes nós somos coniventes, né? E passamos a mão na cabeça do homem achando que aquilo que ele fez não é natural dele. Foi um momento de rompante, em que ele nos agrediu porque ele estava revoltado, irritado com alguma outra coisa. E está errado, né? Porque se ele está com um problema, ele tem que resolver o problema dele no lugar que ele tem que resolver e não descontar na família. Muitas vezes o homem chega em casa, ele chuta o cachorro, ele quebra coisas dentro de casa quando ele está nervoso. Então, a mulher, muitas vezes, ela perdoa porque ela acredita que ele vai melhorar. Muitas vezes ela senta para conversar com ele, ele fala, não, me perdoa, eu não vou mais fazer isso. Muitas vezes está envolvida a família, muitas vezes está envolvido até o patrimônio, né? Muita gente tem medo de se separar e ficar sem ter onde morar, sem ter como sobreviver. Sem ter como viver mesmo, né, Olga? Exatamente. Então, há uma série de razões, né, que levam essa mulher a suportar esse sofrimento, não que ela queira, mas ela suporta porque ela pensa, por exemplo, nos filhos. Mas ele é um bom pai. Tá, mas ele é um péssimo marido, então deixa ele embora, né? Aí ele vai continuar sendo um bom pai. Ponto. E isso acontece direto, porque elas acreditam, mas se ele é um bom pai, ele pode se tornar um bom marido. A esperança, né? Exatamente. Agora, em alguns casos, como aconteceu com a Rivânia, irmã da doutora Cláudia, né, doutora? Obrigada por você estar aqui com a gente. Doutora Cláudia parou as consultas lá em BH, que ela atende o dia inteiro para conversar conosco sobre isso, porque sabe da importância dessa história. Muitas vezes a família não imagina que foi o que aconteceu na casa da doutora Cláudia, porque, na verdade, haviam alguns indícios, mas não que pudesse chegar ao que chegou, a morte e a perda da tua irmã, né, Cláudia? E por isso você se movimentou se movimentou mesmo, mobilizou tantas pessoas no país inteiro para criar o Instituto. Obrigada por você estar aqui com a gente, quero te agradecer e quero te parabenizar sempre pela tua iniciativa. E mais do que isso, imaginar que daqui para frente você pode ver a justiça sendo feita, se não na sua casa, como eu falei, mas pelo menos com as pessoas que você ama e que você tem acolhido, né, Cláudia? Prazer estar aqui mais uma vez, Keila, com você, todos os telespectadores. E o Instituto Princesa Rivânia, ele tem crescido muito nesse sentido que você falou, nesse sentido de acolher realmente, não julgar as mulheres que sofrem esse abuso, porque, na verdade, essas mulheres vivem dentro de um cativeiro físico e emocional. E a gente fala, por que não sai? Não sai porque ela não sai sozinha. Ela precisa de ajuda, de acolhimento. E nós estamos aqui para isso, para acolher essa mulher com muito amor, com muito carinho, para realmente acabar com o feminicídio, que é o que o Instituto Princesa Rivânia quer, acabar com o feminicídio. Como? Educando as crianças, como Maria da Penha vai à igreja, Maria da Penha vai à escola, e reeducando o agressor,
com o braço reflexivo desse projeto. Você acha que existe essa esperança? Você acha que um agressor, com a experiência que você tem, ele pode realmente mudar, Cláudia? Pode. Se ele quiser, ele pode. E essa mulher que não quer largar o esposo, que tem a família, na verdade, com isso, Keila, a gente está resgatando a família como um todo. Porque as crianças veem o pai bater na mãe e cresce e acha normal. Apanhar, a menina apanhar, porque o pai bate na mãe e vive com ela. E o menino até bater. hoje, e o próprio filho bater, porque o pai bate na mãe e a mãe ainda está ali de boa. Então, essa questão de resgate familiar, eu acho que é o mais importante, é o que o Instituto busca, é o nosso objetivo. E, definitivamente, acabar com o feminicídio, combater o feminicídio dessa forma, educando a criança, mais uma vez eu repito, e reeducando o agressor. A Cláudia vai ficar na linha mais um pouquinho, porque depois eu quero relembrar um pouquinho a história da Rivânia com ela. Como eu falei, não existe possibilidade, infelizmente, de haver um benefício por conta dessa mudança na lei, mas você vai conhecer um pouquinho mais da história da família da Cláudia. Eu quero vir para a Sara agora, porque antes da Sara começar a conversar comigo, eu queria colocar na tela as fotos que a Sara me mandou de uma das agressões que a Sara sofreu, porque não dá para fotografar tudo. Foram várias agressões que a Sara sofreu. A partir dessa agressão foi que a Sara conheceu a doutora Cláudia, e a doutora Cláudia fez uma reconstrução no rosto dela, para que ela... Porque aí nessa foto você não percebe, mas ela teve um afundamento numa parte do rosto, que ela precisou fazer um preenchimento e uma mudança mesmo no rosto dela. Então você vai ver que a doutora Cláudia até já mandou. Pode mandar outra parte também, se tem. Para você, olha, ela fez uma harmonização facial mesmo a partir desse preenchimento que ela teve que fazer, depois de uma das agressões que ela sofreu. A história da Sara, ela me chama muita atenção, porque tem algo muito interessante que a gente precisa conversar para você entender um pouco mais. A gente nunca conhece as pessoas 100%, isso não existe em nenhum relacionamento. O doutor Pedro é casado, a Olga também, a Sara se separou, felizmente conseguiu se separar, mas a gente, independente de ser casado ou não, a gente sabe que a gente não conhece as pessoas 100%. Mas a Sara teve um relacionamento durante quase 2 anos completamente dentro da normalidade. Namorou, noivou, casou, viajava, passeava, montou um negócio juntos, até que a coisa virou. Esse virar já causa um espanto tão grande que já perde a ação. Né, Sara? Então, eu quero te agradecer por você estar aqui, porque você ainda está nesse processo de uma separação mais amigável, até desse afastamento por conta da tua filha. Então, uma exposição, ela sempre gera, se não um transtorno gigantesco, mas agressões que sejam até verbais. A gente sabe que você está correndo risco quando você vem para a TV para falar sobre isso. Então, primeiro eu quero te agradecer por você se dispor a continuar falando de um assunto que é tão difícil para você. Obrigada, viu, de você estar aqui com a gente. Hoje eu falo para ajudar mulheres a sobreviver. Vocês consideram uma sobrevivente? Eu sou uma sobrevivente. No primeiro momento, quando eu decidi me separar, por conta de problemas, tanto no casamento, foram muitas coisas. Todos os crimes que abrangem a Lei Maria da Penha, eu fui vítima de todos. Você foi agredida fisicamente, verbalmente, sexualmente. Você teve você perdeu a tua filha porque ela foi sequestrada. Muitas coisas aconteceram, né? Ao longo de quantos anos? Tudo começou, ele me pedia um filho o tempo todo. Me dá um filho, a gente precisa ter um filho. Aí eu decidi parar de tomar remédio, mas ele já estava pressionando há muito tempo. Eu achei que ia demorar mais ou menos 1 ano para engravidar. Não, engravidei muito rápido. Quando eu descobri, a chave virou imediatamente. Eu não tive um dia. Desde que eu descobri a gravidez, eu não tive um dia de paz. E até hoje eu não tenho. Hoje, eu escutei um colega falando, depois que mexem com seus filhos, nada mais podem tirar de você. Hoje eu sou uma mulher que eu não tenho medo de falar. Porque tiraram tudo de mim. Nos tribunais, pelos advogados dele, ele não paga pensão, eu informo isso para o juiz,
O advogado me chama de mentirosa. Eu tenho que ir lá tirar o extrato e falar, eu estou falando a verdade. Mentirosa, leviana. O que eu vivi no casamento com ele foi horrível. Quantos anos você ficou casada? Depois da primeira agressão? Quando Você continuou com ele? Assim, eu conheci ele, ficamos 1 ano juntos, aí constituímos uma sociedade. Eu era servidora pública, pedi licença, e ele ficou me pressionando. Mas assim, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nome, não tinha nada, ele tinha 4 ternos. Ele não tinha imposto de renda para alugar o imóvel que a gente tinha. Daí vocês montaram um negócio juntos e se casaram? Sim, aí estávamos com o casamento marcado, montamos o escritório com o meu imposto de renda. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, eu que criei o monstro. A culpa foi minha, só que ele vinha de golpes anteriores. Ele já agrediu a ex-esposa dele e se fazia de vítima. E você não sabia disso? Não, ele já tinha furtado. O outro sócio se fazia de vítima e processou o sócio. O sócio dele responde uma queixa-crime por calúnia, porque disse que ele furtou, mas ele furtou. Mas aí, voltando para a história, daí você ficou com ele, engravidou. Exatamente. Aí, E as agressões começaram depois da gravidez? o casamento estava marcado para setembro de 2020. Certo. Final de 2019, viajamos para a Europa para comemorar a sociedade. O casamento tal, tanto que eu fui pedida em casamento em Paris, do jeito que eu falei para ele que eu queria. Certo. O sonho lá, ele falou, vamos começar a tentar? Até o casamento, você não vai engravidar. Você vai casar linda de noiva. Só que eu engravidei muito rápido. Em março, eu descobri que eu estava grávida. Daí você não casou, então? Vocês não casaram? Casei, porque o casamento já estava marcado, só que eu casei grávida. Certo. Descobri que eu estava grávida. Foi imediatamente. Ele começou a inventar que estava recebendo fotos minhas com um ex-marido, que o ex-marido tinha filmado, que ia divulgar na internet, e que eu traía ele, que funcionário traía ele. A minha situação, assim, Deus me abençoou muito, que eu consigo provar tudo que eu falo. E isso é um privilégio de 1% das vítimas. Agora, mesmo assim, doutor Pedro, diante das... que eu quero fazer um comparativo com o antes e o depois, que a Sara seria o antes, mesmo conseguindo provar, muita coisa a Sara não conseguiu ainda. Esse recebimento adequado, esse cumprimento da medida protetiva. O que muda nessa lei com situações como a dela, que vem lutando na justiça, porque você apanha, você é agredido e você tem que continuar provando ainda que bateram em você, né? Então como é o que mudou dessa situação para agora? Perfeito. No primeiro ponto que eu acho interessante a gente falar para a nossa audiência, para os homens e mulheres que nos assistem, que a violência ela não fica restrita só à violência física, corporal, que deixa marcas, tá? Aliás, nós temos outras violências que são muito mais gravosas à mulher. A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência moral. E aqui no relato da Sara dá para perceber que ela passou pelas 5 modalidades de violência contra a mulher. Então, ela passou pela violência física, pela psicológica, pela patrimonial e pela moral, tá? E como isso se dá dentro do processo judicial? Antes, e aqui eu nem vou falar do feminicídio agora, porque a gente merece ele deixar uma parte só para ele. Não, eu quero saber mesmo agora desse passo a passo. Da violência doméstica, lá da lesão corporal do artigo 129 do Código Penal. Antes, eu tinha uma pena de 1 a 4 anos. Para quem está nos assistindo e pensa numa pena de 1 a 4 anos, o que isso repercute na vida do agressor? Repercute que é um crime de menor potencial ofensivo. Um crime que é aquele famoso, paga que ele não vai ficar básica. Preso. Não vai ficar preso, porque a pena ali... A pena não significa prisão. A pena não significa prisão. Certo. E o mais importante, que eu acho que talvez seja as 2 alterações mais significativas, não é nem o feminicídio, é o crime de ameaça e o crime de descumprimento de medida protetiva. Porque agora o objetivo da lei foi aumentar as penas. Certo. Porque no primeiro momento eu tinha a Lei Maria da Penha, em 2006, informando a sociedade de pare com agressões às mulheres. Nós percebemos que, pelo contrário, parece que alavancou. Alguma coisa aconteceu na cabeça das pessoas, que as pessoas começaram a se achar no direito de ser dono dos outros, né? Daí, se você é dono de alguém, você faz o que você quiser, inclusive mata.
O que mais me impressiona é alarmante, porque se você fizer uma pesquisa agora no buscador de qualquer site, você coloca essa violência doméstica, você vai ver o crescimento exponencial, mesmo depois do período de pandemia. Não dá nem para você mensurar, porque cada hora é um número diferente já. Mas daí, me fala uma coisa, você tem essa mudança expressiva na medida protetiva, que a Sara, inclusive, tem. Perfeito. Isso aí ele cumpre, né, ou não? Às vezes. Eu acho que a medida protetiva não é eficiente, porque eu ainda sou violentada. Oi, doutora? Eu ainda sou violentada doutora? Psicologicamente. Então tá bom, que eu quero que você ouça mesmo para você já vai falar. Daí, você tem a medida protetiva que teve essa mudança que você vai falar já, e mais uma da ameaça. Que então, essa história que ela viveu, da psicológica, do abuso psicológico, da violência sexual, psicológica, tudo isso não tem uma melhora de pena, vamos dizer assim? Tem. E antes, aliás, o Instituto da doutora Cláudia e tantos outros, a própria Defensoria Pública de São Paulo presta um serviço humanitário formidável. Você ia a uma delegacia especializada da mulher, ia lá ao ML, fazia ali o seu exame pericial, mas como a pena era pequena, a maioria das vezes o réu saía pela porta quando ia à delegacia. Então, inclusive nesses casos que eu falei também. Inclusive nesses casos, ele não participava do espaço, porque você ver o sistema de justiça já é algo impactante, né? Então isso não tinha, em especial na ameaça. Eu tenho vários amigos que são delegados, que aí eles me falavam assim, a mulher por vezes vai na delegacia na sexta-feira, isso com ameaça, não com lesão. Relata ao delegado a ameaça, ele dá ali as medidas protetivas, na segunda-feira ela volta para retirar a queixa. E ela não volta pela subjugação que todo mundo fica colocando como máximo, mas ela volta porque a mulher... E isso eu falo porque, embora eu não tenha a gente fala lugar de fala, mas eu tenho irmã que é como se fosse minha filha, tenho mãe, tenho tio. Claro. Aliás, eu sou praticamente o único homem ali da família e essa dor a gente vê nos colegas, nas pessoas que convivem com a gente. Ela tem um instinto de preservação da família que é algo nela, ela vai até o limite, ela fala, eu sei do meu corpo, eu sei do meu psicológico. Ela fica tentando reverter essa história. Que foi o que a Sara fez também, dando uma outra chance. Daí teve uma mudança na lei para quem faz isso? Para vocês entenderem, dobrou. Eu tinha uma pena de 1 ano, eu passo agora a ter a pena de 2 anos. Que não significa ser preso também, né? Que não, em tese, porque eu tenho uma pena de 2 anos e 5, e aqui tentando sair um pouco do juridiquês para que todo mundo consiga entender. Quando eu tenho uma pena de 2 anos, pessoal, eu não vou aplicar nenhuma medida despenalizadora. Sabe aquelas transações penais, todo mundo fala pagar cesta básica? Isso não vai ter mais? Não tenho. Suspensão contra o processo, ela vai lá assinar o livrinho a cada 2 meses. Então a pena é prisão, nem que seja 1 ano só. A pena pode ser 2 anos o mínimo, e vai até 5. E olha que cenário bacana. Cenário bacana. Isso, bacana pro agressor. É bacana mesmo, para poder ter essa consciência. É bacana, é interessante, quando eu coloco bacana, porque é o direito penal dizendo pro agressor, agora eu vou ser eficaz com você. Isso porque senão vira um direito penal simbólico. Todo mundo fala assim, para que serve esse direito penal que eu me socorro e eu não tenho nada? Então eu não vou. Porque senão vem aquela história, mas não vai acontecer nada mesmo. Não vai acontecer nada. Então, para que eu vou me submeter à violência moral da sociedade me julgando, se no final das contas não vai acontecer nada? Vai pagar uma cesta básica, ou vai ter um acordo, ou vai, enfim, qualquer coisa que o valha para que vocês entendam. E o mais bacana agora eu não disse que a pena é de 2 a 5 anos? Certo. Se for uma pena alta, e aqui depende das circunstâncias, o juiz carregar a mão na caneta, ele pode até ficar no regime fechado. Se ele tiver reincidência, se ele já teve alguma passagem. Se a vítima der a sorte de pegar um juiz, isso é legal, né, doutora Cláudia? Que você pode começar a ver a possibilidade. Porque eu acho que essa história de você imaginar, não, se eu pegar um juiz mais rígido, não é isso, né? Eu acho que hoje já não é nem essa questão. É a questão dessa consciência do judiciário de que realmente as coisas precisam mudar, porque literalmente nós perdemos a mão, né, Cláudia? Quantas pessoas você atende hoje no país, só no teu instituto? Hoje eu já atendi mais de 280 meninas vítimas de violência. Daquelas vítimas machucadas mesmo, né, Cláudia? Nós estamos falando de pessoas que realmente... Como diz a nossa amada Sarinha, que está aí com você, sobreviventes. São mulheres sobreviventes, que poderiam estar como a Rivânia, que vivia machucada no meu consultório. Todo dia a Rivânia chegava machucada com a desculpa que caiu na cozinha,
que caiu na sala, que caiu de moto, e nada disso aconteceu. Como todas falam até hoje para mim aqui. Ah, doutora, eu mentia, eu falava, e isso vem sempre a Rivânia. Cada minuto com elas, eu lembrando da Rivânia o tempo todo, porque eram as desculpas que a Rivânia dava, com medo de ser julgada pela sociedade, a vergonha, né? Estou junto com alguém, já estou abandonando esse alguém. Uma pessoa conhecida, né? De boa fama, que tem um cargo importante na cidade, né? Que tem uma vida social. Porque as pessoas pensam que só pobre que apanha. Né, Cláudia? Não é verdade, doutor? Não é, Sara? As pessoas pensam que briga só acontece com a gente, com classe média, na periferia. Não pensam que as pessoas da alta sociedade apanham. Isso é uma ilusão. A violência está em todos os lugares, infelizmente. E você gostou dessas mudanças? O doutor começou a falar de algumas coisas importantes aqui. Você tem essa esperança de uma melhora mesmo? De uma melhora e de uma punição mais efetiva? Eu gostei, até por ir até 60 anos, né? Vai até 60 anos, dependendo do requinte de crueldade. Por exemplo, o cara que assassina a mãe dos filhos na frente dos filhos, com certeza ele vai 60 anos hoje. Ah, vai passar esse 40, então é só o básico que passaram pra gente, é isso? Pode ir até 60. Nossa, de 20 a 40, e a depender das causas de aumento, ele pode chegar a 60 anos de reclusão. Reclusão, né? E o mais legal é que a doutora Cláudia também vai essa informação é muito bacana, doutora Cláudia. Aliás, eu já sou seu fã. Hoje, a lei de execução penal também aumentou. Além de eu ter uma pena de 60 anos, que eu posso chegar a 60 anos, ele tem que cumprir no regime fechado para ele progredir, semiaberto, aberto. Para cada intervalo, ele vai cumprir 55% da pena. Olha. Então, se nós pensarmos, hoje é quanto, 40, Pedro? Hoje, para crime de onda, é 50%. Tá, então agora foi para 55% e se for reincidente, 60%. Mas o importante não é o percentual, mas sim a conta da pena. Então, se ele pegar uma pena de 40 anos, ele vai ter que ficar preso no fechado, vai dar 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Tem que ficar, sem apelar. Vai ficar no fechado. Aí depois ele vai para o semiaberto e a lei se preocupou, doutora, de dizer o seguinte: o cara tem que ficar preso, o agressor, o réu, num presídio longe da cidade no qual a vítima e seus familiares residem. Olha só. Então, a lei, ela abrangeu uma série de circunstâncias. Bendita senadora Margarete Busetti, estava tentando achar o nome da senadora aqui. Um grande abraço para a senadora Margarete, que é a autora desse projeto de lei que começou a ser conversado, né, e votado no Congresso no mês de setembro, e rapidamente essa lei foi sancionada. Olga, queria falar uma coisa que é meio da cabeça da gente mesmo, não sei se Cláudia, doutor Pedro e Sara vão concordar comigo. Mas a impressão que eu tenho é que é meio psicológico o negócio. Quando a gente percebe facilidades, isso tudo, né? Você percebe que o negócio está mais fácil, a gente se acomoda, fala, tá tudo bem, eu vou empurrando com a barriga. A impressão que eu tenho é que a violência, ela tem tomado esse mesmo rumo. A impunidade gera na cabeça da pessoa, porque muitas vezes, quando nós falamos de uma pessoa violenta, nós não estamos falando de um assaltante, né? De um bandido. Nós estamos falando de algo muito específico, que não deixa de ser um crime também, mas são características diferentes daquela pessoa que assalta a gente no trânsito, que anda armada, né? É um outro perfil, né? E a impressão que eu tenho é de que essas pessoas, por conta de perceberem, porque eu não vou ficar preso mesmo, né? Porque não sei o quê, então tá tudo bem, eu vou lá e mato, eu saio correndo, eu fujo. A gente viu aquele cara que matou o menino, o namorado da menina, que era o ator, e mais o pai e a mãe dele e tal. Quanto tempo ficou, ainda deu um jeito, fingiu, né, que passou mal, e daí cancelou de novo. Quer dizer, essa coisa de Cupertino, obrigada, Joyce, essa história de, tá tudo bem, né, a gente vai empurrando com a barriga, me dá a impressão de que as pessoas se sentem mais livres para continuar batendo, ameaçando, sequestrando, violentando. Então, você acha que a mudança na lei, a divulgação como está sendo feita, todo mundo está falando sobre isso. Pode dar esse efeito também, tipo, peraí, né, não posso abusar agora que minha casa pode cair. Exatamente. Existe essa esperança na cabeça da pessoa, do mesmo jeito que vai para o lado ruim, eu também posso dar pera, que chega. Sim, porque se você está vendo que a lei está mudando, até então todos saíam ilesos, não acontecia nada, matavam suas esposas e estava tudo bem, né? Aquela história, tudo acaba em pizza. Certo. Né? A gente vive no país do jeitinho, onde as pessoas acham que sempre vão conseguir um jeitinho para resolver o problema e não se meter com polícia, não ser preso, etc. e tal.
Hoje, com essa nova lei, né, o que acontece? Ela tem que ser muito divulgada para que todos esses homens saibam Entendam disso. que Entendam que realmente agora... a ideia é que a casa caia. Exatamente, Doutor? agora é diferente, agora não é brincadeira. Se você tomar uma atitude de agressão, você vai ser punido por isso, e punido com eficiência, né? Porque até então o sujeito, digamos, ele poderia ser preso, mas ele ia lá com advogado, etc., nem preso ficava. Então, o que adianta? Ele falava, pode me prender, eu sei que amanhã ou depois eu saio da prisão. É a mesma coisa da medida protetiva, né? A pessoa tem uma medida protetiva, sabe que não pode se aproximar, mas ela acabou de receber a medida protetiva, ela vai até a casa da sua ex. Só para dizer, não adianta etc. nada você fazer isso. Exatamente, exatamente. No meu caso, 18 de março de 2021, a doutora Cláudia sabe a minha história e esse dia vai ficar marcado. Por quê, Sara? Nunca mais eu vou me calar desse dia. Eu estava antecipando para o doutor. Nesse dia, eu descobri que o ex, ele tinha, no período que eu estava grávida, tinha levado garotas de programa para minha casa e feito orgias, no momento que eu estava precisando de apoio. Você estava grávida? Estava grávida, eu estava em Belo Horizonte. E eu descobri e eu surtei. Eu estava já deprimida, eu já tinha sido agredida, eu já tinha sido expulsa de casa, eu estava com uma violência psicológica. Eu surtei. Ao telefone, ele confessou. Na época, eu posso falar de valores em reais? Pode. Na época, nós tínhamos na conta do escritório 15 milhões de reais. Eu falei, eu quero 2 milhões para me separar. Mas por quê? Porque quando eu estava sozinha em Belo Horizonte, numa cidade que não era minha, Que você não conhecia. quando eu descobri... Você preferia ficar com menos para poder começar de alguma forma. Mas eu descobri a primeira traição, eu descobri que ele estava enganando a primeira ex-esposa, que também foi vítima de violência doméstica e é até hoje. Essa semana eu peticionei para defender um direito da filha dele, ele expôs umas roupas, uma coisa horrível que ele fez com a filha dele. E eu falei, eu como operadora de... A filha dele que não é a sua, você está falando da outra. A sua filha. Para me atingir, ele colocou fotos da menina numa situação complicada. Assim. Só para esclarecer para você que está em casa, porque a gente não consegue contar toda a história, são muitos detalhes da Sara, só para você entender. A Sara, diante de toda essa violência que ela viveu durante a gravidez, ela teve alguns problemas. E a criança, a filha da Sara, hoje tem 4 anos, e ela é autista. Num estágio um pouco mais grave do que nós já conversamos aqui várias vezes com você que está em casa, você que nos acompanha, nós sempre falamos sobre isso. Não estou dizendo que a violência causou o autismo da menina, não é isso, não existe provas disso, mas existem alterações que a gente sabe que acontecem e essa criança tem sido exposta também, inclusive quando era criança, quando era pequenininha, ele levou, deixou longe da mãe, sequestrou, ameaçou não devolver mais a menina. Então são várias coisas no meio dessa história para você entender que é muito mais complicado juridicamente falando do que a maneira como nós estamos falando aqui. Só para você entender que essas coisas acontecem, são reais e que estão ali, ó, lutando na justiça há um tempão. Que se fosse agora, talvez fosse muito mais rápido para resolver. Mas eu estava falando da certeza da impunidade, exatamente isso. Ele armou uma situação, nesse momento ele sequestrou a minha filha, estava na delegacia, registrando um boletim de ocorrência contra mim por ameaça, porque eu falei, eu quero 2 milhões, mas tinha 15. Registrou um boletim de ocorrência e disse que eu nunca mais ia ver minha filha. E levou a menina. Minha filha ficou numa delegacia, minha filha tinha 3 meses. E esse moço nunca foi preso, né? Nunca. Minha filha estava lá, ele falando que eu não ia ver minha filha nunca mais, minha filha tinha uma consulta, eu liguei, minha filha não foi para consulta, eu surtei, eu falei, cadê minha filha? Você, quando me traiu, quando me expôs na frente dos vizinhos, não sei o quê, você pensou em mim, eu gritava, ele anexou num processo... Daí você quase foi presa. O quê? Eu estou respondendo por incêndio criminoso porque eu tentei me matar? Minha filha foi tirada de mim, eu fiquei sob cárcere privado, os funcionários, um segurou o meu celular, outra chave do carro para eu não fugir, ele com boletim de ocorrência falando bandida, golpista, me humilhando, me xingando. Tudo isso eu tenho prova. Doutor... Quando voltou para casa, me estuprou e eu respondo um processo por incêndio criminoso. E ele, eu não consegui que ele fosse denunciado ainda por estupro. Doutor, porque são coisas... Eu queria pedir para a Sara falar um pouquinho sobre isso, porque é o que eu falei, aquela questão das provas, né? Hoje, eu acho que a violência doméstica ela está muito mais ligada à sensibilidade também da justiça, né, Olga, né, Cláudia? Porque você contar uma história, você tem que... Eu acho que teria até que ter uma outra maneira do recebimento dessas denúncias, né? Para você entender o psicológico das pessoas naquele momento, que é isso que falta também. A lei vai
de alguma forma, facilitar para essas mulheres? No primeiro ponto, a lei ela tem que ser generalista. Então, a lei penal ela serve para todos, não dá para individualizar. Com relação aos crimes domésticos, e até no direito a gente chama de crime clandestino. E por que é crime clandestino? Que é longe dos olhares de testemunha. O agressor, ele é covarde. Ele não bate em local público, ele não maltrata em local público, ele faz isso dentro de casa. É uma prova muito difícil de ser produzida. Por isso que dentro do Poder Judiciário, seguindo as decisões lá de Brasília, nós temos uma que a gente chama de jurisprudência, que é um montão de decisões que dizem a palavra da vítima prepondera sobre a do agressor. Que é o que, querendo dizer que prevalece? Prevalece. Claro que ao estar estar alicerçada em alguma prova. Lógico, alguma coisinha você tem que ter. Mas é como nós sabemos que essas violências, elas são longe dos olhares de testemunhas, como que ela se faz prova? Então, exemplo, eu tenho a marca corporal, eu tenho mensagens, eu tenho e-mails. Eu tenho dinheiro que já não está mais na conta. Eu tenho evasão de patrimônio, eu tenho ligações incessantes no celular. Enfim, existem inúmeras formas de você buscar. E por isso que a doutora Cláudia, junto no seu instituto, os institutos outros que existem, a Defensoria Pública, elas vão trazer essa informação, porque às vezes a própria vítima está repleta de provas, mas ela nem imagina que aquilo já basta para ir atrás do seu agressor. Você tem que ter ajuda, né? Uma coisa importante para a gente falar, para você que está em casa, é isso. Claro, se você sofre uma agressão agora, a sua primeira providência é ir para uma delegacia. Mas eu acho que quando você busca um apoio, até antes de ir, você tem porque você, emocionalmente, se você é agredida fisicamente, verbalmente, se seu filho, talvez se Sara tivesse naquele momento, ao invés de surtado, buscado alguém já no momento... Eu que eu ia fazer. Eu falei, eu vou pedir uma medida protetiva. Não, mas então, se você... Aí eu avisei. Que não é nem imprudência, não estou dizendo que a culpa é sua. Foi imprudente. Mas se você que está na tua casa, então cuidado, porque daí no afã de você fazer as coisas, pode tomar um outro rumo e daí essa pessoa pode ter uma reação que vai te causar medo e daí você retrocede, que foi o que aconteceu com ela, porque depois de tudo... Porque daí a pessoa fica parecendo doida mesmo, né, Cláudia? Porque daí você faz tudo isso, você fica feito maluca, você quer... De repente você volta com a pessoa, daí quem vê fala assim, gente, mas essa mulher era coitada do cara, né, que tem uma mulher doida com ela, se bobear, a pessoa vira uma vítima. Então, cuidado, tem um profissional perto de você, ou busque alguém no instituto, para você não ser chamada de louca, porque o que acontece com a Sara até hoje é isso. Muita gente acha que a Sara é doida, né, Cláudia? Fala assim, não, olha, teve esse surto todo, mas é porque ela, no fundo, ela gosta dele, fica fazendo isso. Então, são coisas assim que você que está na tua casa por causa de dinheiro. Então, tem coisas, né, doutor, que a gente tem que ter um pouquinho de sangue frio, ou ter alguém por perto que tem esse sangue frio, para a pessoa não pegar um advogado bom, não virar a história e você virar o demônio do negócio, não é, doutor? Quem está respondendo criminalmente? Eu. E as medidas protetivas, hoje, e aqui a gente não pode fechar os olhos, aquela tal da cegueira deliberada. Pode achar que vai virar tudo, vai ficar tudo um mar de rosas. Mas um dos principais receios da mulher, e isso é uma forma de cárcere sentimental, é dizer... Se você sair da minha casa, você não consegue se sustentar. Só que uma das medidas protetivas, eu tenho a hipótese de pensão especial. Então, o que eu preciso de fato é informação. E a Keila estava comentando, eu sempre falo com os meus alunos que isso eu acho que resume muito o direito penal e você aí, a audiência, vai entrar junto comigo nessa história. Pedro, o que prevalece, a impunidade ou a punibilidade? Será que aumentar a pena para 100 anos vai resolver? E aí eu coloco você nessa viagem. Pegue agora, escolhe uma estrada, qualquer estrada que você goste, uma rodovia. Você vai pegar o seu carro e você vai embora para a rodovia. Vai percorrer essa rodovia. Essa rodovia é 100 km por hora, perfeito? Certo. Você vai ultrapassar a velocidade de 100 km por hora para chegar no seu destino? Eu não digo fazer barbaridades, eu digo avançar ou vai passar 110, 120. A maioria da população vai responder, vou, Pedro. E por que você vai? Porque você sabe onde estão os radares, porque você tem aplicativos que informam onde estão os radares.
Então você sabe que você Sabe até onde você pode chegar. dificilmente vai ser autuado. Pode ter um radar móvel? Pode, mas é mínima a hipótese. Certo. Agora, se eu colocar você nessa mesma rodovia, só que essa rodovia tem um radar inteligente. No momento que você vai o quilômetro 1 ao seu destino, ele sabe a velocidade média. E se você chegou 5 minutos antes, porque você acelerou e você vai ser autuado, multa, automaticamente ninguém vai ultrapassar 5 quilômetros. O problema não está em aumentar a pena, está em punir os agressores. Quando vai ao Poder Judiciário, dar a justa resposta. É o famoso pegar, por exemplo, e a mídia é muito importante, porque quando eu tenho os hard cases, Maria da Penha, os casos que vão para a mídia, isso causa um impacto que, se você for no estádio de futebol hoje e perguntar para qualquer homem o que é homicídio qualificado pela torpeza, ninguém vai saber responder, talvez. Agora, se perguntar o que é feminicídio, bem ou mal, todo mundo sabe. Quando erra para o mais. Porque Como é que é o outro que você falou, que eu também não sei? homicídio qualificado pela torpeza. O que é isso, Pedro? Antigamente, quando você matava... Não tem nada a ver com o assunto, mas agora não ia aguentar. Tem tudo a ver com o assunto. Quer ver que bacana? Tem? Antes, matar mulher por ela ser mulher, eu já tinha uma pena de 12 a 30 anos. Certo. Mas pro direito nós chamávamos de homicídio qualificado pela torpeza. A torpeza é aquele motivo abjeto, jogar uma criança pela janela, aquilo que dá vontade de vomitar quando você está assistindo televisão. Você fica com nojo daquela pessoa. Já o que o legislador fez? Ele colocou uma qualificadora que manteve a mesma pena. Ficou em 12 anos, mas na sociedade criou um efeito muito bacana, porque todo mundo sabia o que era feminicídio, mas não tinha mudado a pena. Entendi. E agora muda a pena e tá lá como feminicídio. Agora o legislador falou, não funcionou simplesmente dar um nome ao crime, uma forma de refrear esse comportamento criminoso. Nós precisamos aumentar a pena, que é um grande passo, porque a partir do momento que você sabe as regras do jogo e essa regra é severa, eu tenho certeza que, se você colocar agora, fechar os olhos, imagina você preso e solto daqui a 10 anos. Imagina daqui a 40, né? Imagina daqui a 40. Como você começa a sentir a dor do sistema penitenciário. E o direito penal, ele não trabalha como castigo, ele trabalha como ressocialização, mas ele é um ponto de neutralização de comportamento, você ter penas. Porque a partir do momento que vale a pena cometer um crime, os estelionatos na internet, por que vale a pena ficar fraudando todo mundo na internet? Porque a pena é de 1 ano. Agora, uma coisa importante, Olga, Vale a pena. que tanto Pedro, Cláudia e a Sara estão dizendo aqui, é essa questão da gente ter um aparato ali no momento, né? Porque, como a gente já sabe hoje, tem falado muito que essa violência, ela começa a dar sinais. Eu acho que, a partir de um sinal, a gente precisa começar a buscar, entender e ter essa conscientização de que é preciso começar a buscar ajuda. Ninguém aqui está falando para você separar se alguém berrou com você, mas começar a ter até uma rede de apoio para que haja uma ajuda, e até para os dois, antes que a coisa detone. Ou, se não, nesse caso que já tem o antecedente, né, que já é uma pessoa que já fez com a ex-mulher, que já não sei o que, e todo mundo esconde, né, porque tem isso também, né? Tem gente que vai escondendo, sabe que a pessoa é assim, vê que descobre um outro relacionamento, tem outro relacionamento e vai escondendo. Mas ter alguém junto, né, gente? Eu acho que isso daí, como eu falei, no caso da Sara, se tivesse tido esse impulso na hora de chamar alguém, porque eu acho que, quando a gente se sente apoiado, a gente fica mais corajoso, né, Olga? Não só fica muito mais corajoso, mas se sente mais forte, né? Porque o que acontece é que a mulher, ela oculta, ela tem vergonha de falar o que ela está sofrendo, né? Justamente até pela crítica da sociedade, né? Ela gosta de apanhar, enfim. Então, é importante você ter uma pessoa de confiança, uma amiga, um parente, um colega de trabalho, ou até mesmo procurar um psicólogo para te orientar. Exatamente. Né? Porque, às vezes, você não precisa de um tratamento longo, você precisa de algumas orientações básicas de como agir com esse homem, de que tipo de ajuda você precisa para poder resolver esse problema, que atitudes você deve tomar com esse homem para que ele passe a te respeitar também. Né? Porque, às vezes, a gente não se respeita e a gente dá margem para que o outro não nos respeite também. Então, às vezes, você precisa modificar alguns comportamentos seus para você se tornar mais forte. Se você tem esse apoio de alguém que sabe o que você está vivendo, que está te acompanhando, você se sente mais forte para encarar essa realidade e tentar mudá-la, né? Se você realmente quer continuar essa relação, porque as pessoas também erram. Né? Nem todo homem que agride uma vez... Todo mundo é passível de uma mudança, se quiser mudar. Exato, né? E assim,
o casal, quando ele chega na agressão, já houve outros problemas anteriores, né? Salvo esses homens golpistas, né, em geral, mas assim, o casal já vem com uma certa crise. O grande problema que eu vejo no consultório, quando o casal me procura, porque eles estão brigando, não necessariamente por violência, mas porque eles estão, acho que... Desentendimento mesmo. Desentendimento, né? É que eles buscam ajuda muito tarde. Às vezes, o casamento, né, digamos, já está expiando justamente por quê? Porque eles se agrediram tanto verbalmente, fisicamente, etc. e tal, que está cheio de mágoas, ressentimentos, e eles não conseguem superar isso. Ô, Cláudia, eu falei no início, você ainda não viu a justiça sendo feita na morte da sua irmã, né? Quanto tempo faz que ela morreu? 20 anos, dia 4 de junho de 2005. Vai fazer 20 anos. Ô, Cláudia, mesmo não vendo, e eu acredito que dificilmente você vai conseguir ver essa pessoa presa, né, Cláudia? Porque agora, depois também ainda vai caducando, todas essas coisas que a lei ainda beneficia e tudo o que existe por trás dessa atitude dele, né? Por que você continua nessa luta? Sendo que você sabe que não é para você. Pela minha irmã e para todas as outras mulheres que passam por isso. Quando eu faço pelas mulheres, eu sinto que eu estou fazendo pela Rivânia, porque eu não consigo fazer mais, porque ela não está aqui. Então, e ela me pediu em sonho para criar o projeto, o Instituto Princesa Rivânia. Foi num sonho que eu tive com ela. Ela falou, não confie, ensina para as meninas a não se calar, que ela ajude, Cláudia, essas mulheres não vir a acontecer o feminicídio, como aconteceu comigo. E o Não Se Cale Mulher colabora muito para isso, e que elas se tornam sempre sobreviventes, e que venha para o Instituto Princesa Rivânia, como é a Sara, uma sobrevivente, linda, maravilhosa, por dentro e por fora, que tem uma filha linda, autista, que a gente fala que isso não aconteceu devido a isso, como a própria Keila disse muito bem, mas pode sim ter agravado o autismo dela, claro, em função de tudo. Você apanha durante 9 meses na gravidez, impossível, né, Cláudia? Não ter nada, né? Sim, a Sara tem prova de tudo. E a Sara, agora em diante, você vai ver o que vai acontecer. Isso vai virar, Sara. Vai virar porque você é uma advogada muito boa e você mesmo pode se defender, porque toda vez que você contratou um advogado, eles roubaram de você. Você acha que o preconceito ainda é grande? Cláudia, você acha que o preconceito ainda é grande? Muito grande, o preconceito ainda. Nós temos que desconstruir o machismo patriarcal, que é demais. E olha a face da Sara. Essa região que está mostrando é um afundamento. Ela tinha quase 1,5 dedo de afundamento ali, sem a maxila, sem o osso maxilar. Nós usamos só ali 8 ml de produto para tampar esse buraco que ela tinha na face. Meu Deus, é um absurdo, então, assim, né? A harmonização, ela é uma coisa linda, aumenta a autoestima, mas não é nada perto do trauma psicológico que Sara vive. A gente aumenta um pouco a autoestima dela, aumenta aí essa área escura que está do lado, olha lá como é que ficou bem melhor. Meu Deus do céu. Do lado esquerdo, essa área escura, era um dedo, você enfiava assim, você sentia o dedo. Então, nós temos que virar essa chave, tocar o coração dessas meninas sobreviventes. Para quê? Para que o sininho toque e elas consigam libertar desse cativeiro emocional, que é um cativeiro não só físico, é físico também, mas emocional, que fere a alma. E a ferida na alma, Keila, ela não cicatriza com a harmonização facial. A ferida na alma... Não tem jeito. Eu estou conversando aqui com você e estou arrepiando todinho, o tempo todo dessa entrevista sua. Estou arrepiando o tempo todo, fique emocionada, porque nós temos juntos sororidade, uma mulher cuidar de outra mulher. Eles colocaram isso na nossa cabeça, que a gente tem que lutar contra as mulheres, que nós temos que ser inimigas das nossas amigas, nós temos que ser amigas porque eles têm medo, porque uma amiga toca o sininho na cabeça de uma mulher vítima de agressão. Uma amiga vai falando com ela, até elas acordar. Realmente... Aquilo não é amor, aquilo é dor. E quem ama de verdade não pode bater, não pode machucar a alma, não pode ferir. Não é só bater. Bater cicatriza. A ferida na alma, ela não tem cicatrização.
ela melhora. Essa sim, a pena deveria ser gigantesca, independente de ter acontecido o feminicídio ou não, feriu a alma está morta. Eu Doutor, senti a alma da Sara morta por 2 vezes, vai melhorar, né, Sara? Vai passar, mas ainda vem aquilo. Eu fui 9 vezes acusada injustamente sobre o mesmo fato, que a minha filha foi sequestrada, devolvida para mim cheia de hematoma, e o agressor sequer levou ela para o hospital comigo. Eu fui estuprada, minha filha ficou escondida. Para me devolver minha filha, eu tive que me submeter a coisas e eu tive que responder. Em 9 processos eu tive que falar sobre isso. Foi quando a doutora Cláudia me acolheu como um anjo. Para começar mesmo a mudar. E eu estava assim, sem força para nada. Eu fiquei 3 meses em off só estudando. Eu falei, eu vou pegar os meus processos, mas era necessidade, eu não tinha dinheiro para pagar advogado, não tinha dinheiro para nada. Não estava pagando pensão é no dia que quer. E aí eu falei, agora eu estou pronta, mas eu vou falar. E doutor, dentro do que a Sara especificamente vive, nós falamos que a lei, eu vi até que a lei ela começa daqui para frente. Mas tudo o que aconteceu, como não foi tomada uma providência, isso não pode ser revertido para ela de jeito nenhum, doutor? Primeiro ponto, as agressões, o direito penal é a lei que vale, não pode ter surpresa na nossa vida. O direito penal ele vai tirar a liberdade, que é o nosso segundo bem maior. Primeiro é a vida, depois a liberdade. Então, as regras do jogo têm que estar no começo. Certo. Então, é o dia do fato que vale aquela lei, tá? Tá. É princípio da anterioridade. Então, teoricamente, essa lei não beneficia diretamente. Mas cuidado, porque assim, tem um ponto que é recorrente. Vocês já ouviram falar do descumprimento de medida protetiva, que é um crime? Certo. Então, se porventura a Sara tiver decretado uma nova medida protetiva... Hoje, por exemplo, e ela for renovada, a partir de agora, dessa renovação, se o agressor ele descumprir, ele passa a ter uma pena que antes... Dentro dessa lei. Dentro dessa lei, Keila. E sabe qual que era a pena antes? Qual? 6 meses. 6 meses do quê? De nada, de detenção. De nada. De nada porque não vai preso, né? Não vai nada. A gente ri, gente, que é pra não chorar. Porque você tem 6 meses do quê? De nada. Agora tem do quê, doutor? Agora tem o quê? O descumprimento, ainda que não seja o ideal, mas o descumprimento de medida protetiva, ele tá com a pena igual ao da agressão, de 2 a 5 anos. Preso. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente fala em prisão para o direito penal, e aqui, isso aqui é o tal do trânsito em julgado, a prisão mesmo só ocorre ao final do processo. Certo. As prisões anteriores são aquelas prisões preventivas, aquelas que vão... Mas você tem uma possibilidade maior disso acontecer. Mas tem possibilidade, tem a possibilidade agora de prisão preventiva também. Então, o pacote que a gente apelidou no campo do direito, o pacote anti-feminicídio, vai muito além do crime de feminicídio. Ele tem um pacote, ele tem uma série de outros ingredientes. Ele beneficia não, né? Ele tenta fazer justiça para a violência doméstica como um todo, que pode culminar no feminicídio. É isso, né, doutor? Perfeito. E agora, talvez, o ponto também mais sensível. O Estado tomou essa dor. Agora é uma dor da sociedade. O que isso significa para o direito? Não existe mais nenhum crime contra a violência doméstica que a mulher possa, entre aspas, retirar a queixa, se retratar. Agora, levou ao conhecimento do Poder Judiciário, o promotor de justiça vai levar o processo, quer você queira, quer você não queira. Então, isso é o mais importante. Isso é mais importante. Olha, eu preciso encerrar porque já é quase no horário, mas antes eu quero falar um pouquinho. Cláudia, primeiro quero te agradecer, vou pedir para você ficar aqui para ouvir as nossas considerações finais, mas quero te agradecer não só por você estar aqui com a gente hoje, mas por tudo que você tem feito para todas essas mulheres e, consequentemente, para nós também. Porque nós aprendemos, convivendo com as pessoas e vendo o sofrimento das pessoas, a sofrer com elas também. Então, eu fico muito feliz de saber que você tem sempre a tua mão estendida para essas mulheres. Porque dentro de cada profissão aqui, cada especialista que tem aqui, o doutor como advogado, a Olga como psicóloga, eu como jornalista, a gente procura sempre fazer o melhor para levar essa informação e encorajar as mulheres também a mudar a rotina delas e a sair desse círculo. Então, eu quero te agradecer demais por você estar aqui com a gente hoje. Olga, muito obrigada também. Obrigada. Doutor, obrigada, volte sempre. Sara, e eu desejo profundamente que Deus te abençoe. A Sara fez algo que eu não tinha visto ainda nesses processos de violência doméstica, que é começar a atuar em causa própria.
Porque diante de tantos problemas que ela teve, a gente não sabe se houve uma leviandade também dos advogados, se houve alguma conversa paralela com as outras pessoas envolvidas e que você acabou se sentindo desprotegida, mesmo tendo o advogado. E a Sara tomou a frente, mesmo com a ajuda da doutora Cláudia, ela tomou a frente da vida dela mesmo, dos processos. E eu nem sabia que podia isso, tá? Advogando em causa própria mesmo, porque o negócio está acontecendo há 4 anos e não acontece nada, né? Ou melhor, acontece. Quando acontece, daqui a pouco a Cláudia vai ser presa e o rapaz é capaz de conseguir a guarda da criança. Então, o Instituto Jurídico, né? Eu assumi, né? Eu sou a diretora jurídica, tem todo o suporte, eu assumi. Eu comecei os meus processos advogando, foi quando eu vi as mudanças acontecendo, foi quando, de fato, a minha filha ficou protegida. E eu tenho o suporte do Instituto. Graças a Deus. A doutora Cláudia me concedeu a honra de ser a diretora jurídica. E uma coisa importante que a tua experiência está te servindo para ajudar outras pessoas. Então, que bom que você está se dispondo a ajudar outras pessoas. Eu já fazia isso. A cada mulher. No meio da tua tristeza, você ajuda os outros. Isso é muito importante. A cada mulher que eu vejo, eu ia me matar. E eu não vou mais, porque eu escutei a sua mensagem. Olha só. Eu estou fazendo um catálogo, porque a próxima vez que o agressor tentar me calar, eu vou mostrar para o juiz. Eu cataloguei 98 mulheres com mensagens. Que lindo. E elas falaram, tem um processo que eu vou responder onde estavam tentando me calar? Eu vou falar, excelência, eu estou com 98 mulheres que não iam ser... Que ouviram a minha voz. Elas iam se matar, porque a violência psicológica, ela sangra. Imagina você ter que contar, você ter que reviver várias vezes para processos, dizendo, eu não cometi isso. Eu fui a vítima. Imagina, a todo novo ciclo eu sangrava. E como que eu me curava? Com as outras mulheres. Eu pegava uma história de outra mulher, eu focava nela, eu falava, eu vou levantar essa mulher. Obrigada, Sara, de você estar aqui com a gente. Eu quero agradecer também os nossos parceiros que prepararam a mesa para os nossos convidados. Vocês são muito bem-vindos. E é tudo com muito amor. Obrigada a Todo Sabor Pizzaria, também a Sodier. A gente tem essa alegria de tê-los aqui para receber os nossos convidados com o amor que eles merecem. E eu queria só falar uma coisinha para você antes de nós encerrarmos, que é o que realmente eu acho que nós temos uma responsabilidade tão grande quando nós falamos de violência doméstica. Essa história da gente ouvir alguém brigando do lado da casa da gente e não fazer nada, da gente achar que não vai acontecer dentro da nossa casa com pessoas que a gente ama, da gente deixar de começar a se trancar e cada vez mais no nosso mundo, como se não acontecesse nada lá fora. Isso tem feito com que pessoas morram mais atropeladas por carros, como nós vimos essa semana de novo no Paraná. Isso tem feito com que tantas mulheres sejam agredidas todos os dias. Claro que é muito bom uma mudança na lei, mas sabe o que vai ser melhor? A mudança no nosso comportamento, na nossa maneira de olhar as pessoas, na nossa maneira de acolher, a mudança do nosso dia a dia quando nós vemos uma situação de dificuldade, de desamor, de desrespeito, num restaurante, dentro de casa, numa academia, nos lugares que você frequenta. As pessoas hoje, elas perderam tanto o respeito umas com as outras que elas fazem isso em qualquer lugar. Não agridem muitas vezes, como o doutor Pedro falou, mas elas começam a dar esses sinais. A responsabilidade é nossa. A maneira como você age dentro da sua casa, com a sua esposa, com seu marido, na frente do seu filho, a maneira como você trata as pessoas que estão ao seu redor, a maneira como você deixa de estender a tua mão. Então, começa da gente. Pode mudar toda a lei, mas se nós não mudarmos e não começarmos a olhar o outro com mais amor, não vai adiantar nada. Que fique para você essa lição de hoje que a Sara, a doutora Cláudia, o doutor Pedro e a Olga nos ensinou. Um beijo para você, até amanhã, a gente se encontra às 2h da tarde.